Por que estamos ficando tão insensíveis ao que acontece ao nosso redor? Qual será o preço a ser pago? Esta é a reflexão que vamos fazer neste penúltimo dia do ano de 2020. Logo depois da nossa belíssima vinheta. Vamos lá, Rodrigão. Muito bem, hoje estamos a exatos um dia e meio, vamos dizer assim, né, do final do ano. Amanhã será 31 e logo depois será 1º. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi falar sobre um tema que considero de relevância, muitíssima relevância, porque esta insensibilidade que nós estamos todos demonstrando ao que acontece ao nosso redor vai cobrar um preço, e esse preço não será pequeno. Vamos lá. Outro dia eu li para o canal Lendo para Você um texto do Carlos Drummond de Andrade, cujo título é Os Ombros Suportam o Mundo. Eu vou pegar as duas primeiras frases desse poema do Carlos Drummond de Andrade para fazer a provocação necessária para a gente, então, discutir essa coisa do porquê que nós estamos tão insensíveis hoje em dia, todos nós. O Drummond diz o seguinte: chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. O que ele quis dizer com isso? Muito bem, chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, significa que nada nos surpreende mais. Nós estamos tão acostumados às desgraças diárias que pouco importa o que acontece na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, né, no país e no planeta. E chega um tempo de absoluta depuração por conta disso, ou seja, nós precisamos nos reinventar do ponto de vista humano, não é? Ou o planeta vai desandar. Porque, deixa eu lembrar aqui um fato terrível que aconteceu há pouco tempo e que consternou, ou seja, afetou o país todo, né? Tivemos até luto oficial decretado. Aquele desmoronamento que aconteceu na barragem em Brumadinho. 300 e poucas pessoas morreram lá, né? Foi um negócio super horrível, né? Muito triste para todos nós, todo mundo ficou consternado com aquilo. A situação atual, a situação de hoje, é que oficialmente estamos chegando perto de 200 mil mortes. E a reação das pessoas a esse volume descomunal de mortes provocados pela Covid-19 não está mexendo com ninguém. Você não vê luta oficial decretado, você não vê nada. É como se isso fosse normal. Não, hoje morreram 1.300. Quem sabe amanhã morre só 1.100 e tal. Há pouco tempo atrás, se um avião caísse por aí com 150 pessoas, isso virava notícia em todos os jornais, no mundo inteiro. Era uma coisa terrível, triste. As pessoas faziam missas para cultos e tal, para esses desafortunados, vitimados dessa queda e tal. Hoje em dia está morrendo 600, 700. Ontem parece que foram 1.070 pessoas. Isso oficialmente, né? Porque já existem relatórios apontando que nesse momento as mortes já poderiam estar ultrapassando 220 mil. Pensa bem, há menos de um ano eu fiz um vídeo para o WhatsApp, né? Eu tinha feito alguns cálculos aqui e disse, olha, se a gente não fizer nada, se a gente acreditar que isso é uma gripezinha, que nós não precisamos nos proteger e tal, existe a possibilidade da gente chegar a 270 mil mortes. Eu fui chamado de louco, doido. No Facebook, um cara da Universidade Federal de Goiás, quase, se ele pudesse, ele me esganava.
Já estamos passando de 200 mil oficialmente, e não oficialmente é bem provável que já estejamos em 230 mil mortes. Muito bem. Então, se o nosso tema de hoje é sobre essa insensibilidade que está nos afetando, e muito rapidamente, e diga-se de passagem, não é só no Brasil, não é? Essa insensibilidade vai cobrar um preço, com toda certeza. Porque quanto mais insensíveis nós nos tornamos, menos nós nos preocupamos com o que acontece com o outro. Só que o que acontece com o outro vai se refletir em nós em algum momento. E com certeza. Ou seja, se isso continuar, o preço a ser pago num futuro muito breve vai ser muito alto. Porque à medida que a vida do outro piora, pode escrever o que eu estou dizendo, a nossa também piora. Portanto, por que nós insistimos nesse erro? Por que a gente vai assimilando essas coisas e elas passam a fazer parte do nosso dia a dia como se fossem naturais? Por que que isso ocorre? E o que fazer para mudar essa realidade? Bom, lá quando o Drummond diz... chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Essa depuração só vai ocorrer, ou seja, esta mudança interior, ela só vai acontecer, claro, óbvio, de dentro para fora. Nós não conseguiremos mudar nada se a gente não fizer uma reflexão interna de alto valor, não é? E questionar todo esse nosso comportamento de algum tempo para cá. Estamos nos tornando tão ignorantes, mas tão ignorantes, no sentido de ignorar mesmo, né? Estamos nos tornando tão ignorantes que nada mais nos afeta. Porque se nós não estamos afetados por 200 e tantas mil mortes que ocorreram em menos de um ano por causa de uma doença em que não se conseguiu a cura, nem se conseguiu entendê-la direito até hoje, né? Não se sabe, por exemplo, se essa doença, quais são os efeitos colaterais dessa doença. Já existem grupos, centenas, dezenas de grupos aí pelo país sendo formados para tratar o pós-Covid-19. Porque o cara fica doente, o cara vai internado, passa dias lá numa UTI e depois, tá curado. Não, ele ficou sem o vírus e se restabeleceu ali. E as consequências disso? Nós não sabemos quais são ainda, né? Nem também sabemos se as mutações virão e com que, entre aspas, ferocidade elas virão. Todos os cuidados que nós não tomamos até aqui geraram essas mortes todas. Porque se nós tivéssemos tido mais cuidado do que tivemos, provavelmente teríamos muito menos mortes até a vacina chegar. Como a vacina no Brasil ainda não chegou, apesar de já estar sendo usada nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Argentina, no Chile, aqui no Brasil ainda não chegou. E esse é um outro assunto, né? Por que a autoridade brasileira, por que o Estado brasileiro está sendo tão relapso em relação a certas coisas e tem convencido as pessoas, milhares, milhões de brasileiros são convencidos de que está certo. Num país onde 7% das pessoas, 7% vezes 210 milhões, para fazer uma conta rápida, né, daria 21 milhões e 700 e poucos mil, se não estou enganado. 21 milhões de pessoas no Brasil acreditam que a Terra é plana. Então, com esse extrato, nesse contexto, é fácil você aplicar qualquer mentira, qualquer bobagem, né, e isso virá uma verdade. Só que a consequência virá. Parte dela já veio. 200 e tantas mil pessoas mortas por uma doença que foi chamada de gripezinha. Pois muito bem. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Porque eu vou tratar especificamente desse tema
num outro momento aqui, talvez o nosso próximo programa. Em 1904, houve quase que uma derrubada do governo por causa de uma tentativa, né? Na verdade, a vacina naquela época contra a varíola já era obrigatória. Mas aí um jovem médico, naquela época, chamado Oswaldo Cruz, né? Insistiu, ele ocupava naquela época um posto que era mais ou menos hoje como ministro da saúde. Ele insistiu numa regulamentação para que todo mundo fosse vacinado contra a varíola, que estava matando gente no mundo inteiro, menos naqueles países que já estavam vacinando. Houve uma revolta tão grande em relação a isso no Rio de Janeiro que o governo quase caiu, né? O governo da época. Pois bem, isso em 1904. E as pessoas, olha, para você ter uma ideia da loucura, naquela época, a vacina contra a varíola, ela foi feita usando o vírus da varíola na vaca. Então, naquela época, tinha gente contra a varíola em todos os setores da sociedade. E diziam que se as pessoas tomassem a vacina, elas ficariam com uma aparência bovina. Para você ver o nível da ignorância em 1904. Não é muito diferente do nível da ignorância de hoje, não. Porque tem muito pastor aí, né? Na verdade, pastor não, né? Pastor não, safado. Tem muito safado por aí, né? Infiltrado na religião, né? Nas igrejas, sei lá, dizendo que vacina dá câncer, que vacina tem HIV, que vacina tem chip. Outro dia, uma pessoa estava fazendo um trabalho na minha casa. Esse cara é evangélico. E eu comecei a conversar com ele sobre isso e tal. Ele falou, não, a pastora da minha igreja, ela fez um curso lá em São Paulo e voltou e disse para nós, olha, ninguém vai tomar essa vacina porque eles vão injetar junto com essa vacina um chip que vai te controlar. Uma pessoa que fala isso, que faz esse tipo de afirmação, usando como pano de fundo, usando como motivo de credibilidade a Bíblia, uma pessoa dessa tinha que estar na cadeia, entendeu? Isso é uma semi-analfabeta completa e total, que não sabe nada do que está falando, mas está influenciando um monte de gente, não é? Está influenciando um monte de analfabetos mesmo, né, a não seguir um procedimento. Então, lá em 1904, esse negócio foi tão maluco que não vacinaram. Pois muito bem. Aí, em 1908 veio a cobrança. E a cobrança significou mais de 9.000 mortes no Rio de Janeiro. E aí a população inteira foi correndo tomar a vacina. Me dá, pelo amor de Deus, a vacina. Cadê a vacina? E todo mundo queria tomar a vacina. Inclusive aqueles que diziam que a vacina ia deixar as pessoas com aparência de vaca, de boi, sei lá o quê. Então todos os que estão falando contra a vacina hoje estão fazendo isso por algum motivo, estão sendo beneficiados de algum jeito, ou são uns verdadeiros puxa-sacos que estão fazendo isso de propósito. Eles vão tomar, com toda certeza eles vão tomar. Então, isso para dizer um pouco sobre essa insensibilidade que está nos povoando nesse momento. Então, olha como a gente permanece no erro com facilidade. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Ou, quem não tem cão, caça com gato. Isso tem sido passado de geração a geração desta maneira, né? Aí você encontra com o paizão fala, olha, meu filhão tá aí, você vê, menino com 3 anos já está declamando uma poesia. Fala aí, filhão. Aí o filhão diz, batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Fala mais um aí, filhão. Quem não tem cão caça com gato. E aí do filhão passa pro netão, pro bisnetão, né? Pro tretanetão, e vai todo mundo ser feliz no domingão. Não é isso? Cometendo o mesmo erro há gerações. Por quê? A verdade é que batatinha, quando nasce,
espalha a rama pelo chão. Não é batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, não. Espalha a rama pelo chão. Uma corruptela feita em algum momento transformou uma coisa em outra completamente diferente. Porque batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, parece que a batatinha explode e ela se esparrama pelo chão. Esparramar é muito diferente de espalhar a rama. Quem não tem cão, caça com gato, também foi afetada por outra corruptela e transformou essa frase num erro. Quem não tem cão, não caça com gato não, amigo. Porque gato só caça sozinho, não tem como você colocar uma coleira no gato e sair caçando com ele não. Se você mandar ele caçar, ele vai caçar sozinho e vai comer a presa dele. Você vai passar fome, você vai morrer de fome se você depender disso. Porque a verdade é que quem não tem cão, caça como um gato. Ou seja, sozinho. Então, eu citei 2 exemplos bobos aqui de erros nos quais a gente permanece e leva as próximas gerações ao mesmo erro porque nós não questionamos nada. A gente adquiriu esse hábito, a gente não questiona. Então, você vota num governo, né? E aí, ao invés de você, depois desse governo eleito, ter consciência de que o seu papel é cobrar, é fiscalizar, é exigir que esse funcionário público que vai ganhar para ser governo faça o que foi prometido ou faça o melhor pelo país, você vira fã daquele sujeito ou daquela sujeita. Ou seja, isso é passado de geração para geração. Então tá cheio de políticos de estimação pelo Brasil e as pessoas continuam ferradas e vão continuar ferradas porque não mudam internamente do errado para o certo. E todos nós somos assim. Portanto, nesse nosso último programa de 2020, final de uma década, final da primeira década do século XXI, certo? Nesse nosso último programa, a minha proposta era essa, né? Que você, que só vai acordar no dia 1º diferente porque vai acordar de ressaca. É a única diferença. Esse papo furado, não, o ano que vem isso, que nada. O ano que vem vai ser o mesmo, entendeu? Porque para ser diferente, nós precisamos mudar. Se nós não mudamos, nada vai mudar. Nós somos tão idiotas, mas tão idiotas, nós estamos tão equivocados, que comemoramos aniversário, como se fosse mais um ano de vida. Amigo, é menos um ano de vida, jovem. Menos um. Vamos lá. A expectativa de vida hoje, né, em muitos lugares, chega a 80 anos. Lá no Império Romano era 20, 30. Veja bem, o tanto que progrediu, o tanto que a ciência, sabe essa ciência que está sendo negada por um bando de idiotas, por analfabetos que não sabem de nada. Olha o que a ciência já fez por nós. Lá atrás eram 30 anos a expectativa de vida, hoje é 80. Aí você completa 60 anos. Vou fazer uma festa. Festa para quê? 80, se é a expectativa, então só estão faltando 20. Você vai comemorar menos um ano que você viveu, cara? Tenha santa paciência. É menos um ano de casamento, é menos um ano de vida, é tudo menos. Não é mais, é menos. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso porque nós somos levados pelo mercado, pela economia, a acreditar nessa bobagem, né? Aí todo dia milhares de pessoas fazem aniversário e outros tantos milhares compram presentes para esses milhares e a economia funciona, e se a economia funciona tem emprego, então nós temos mesmo que ser babacas mesmo. Nós precisamos ser babacas para o mundo funcionar da maneira que está proposta. Porque pode ser diferente. Pode ser muito diferente. Pode ser muito melhor do que é. Mas isso só vai acontecer, né? Essa é a má notícia. Isso só vai acontecer quando eu mudar e você mudar a sua forma de pensar, de refletir. Aliás, eu vou até mais profundamente. Isso só vai mudar o dia que eu e você chegarmos à conclusão
de que nós precisamos raciocinar. Nós precisamos aprender a usar a nossa parte racional de forma adequada para que o mundo consiga sobreviver. Porque do jeito que nós estamos indo, o abismo está muito perto. Porque a partir do momento que a gente acha que a gente não se manifesta, que a gente parece que está normal, com 200 e tantas mil mortes por conta de uma doença que está no mundo inteiro, tem muita coisa errada. Então, que no dia 1º você não acorde com ressaca, certo? Que no dia 1º você esteja disposto, porque eu vou tentar fazer isso, né? Porque tudo que eu estou falando para você acontece comigo. Eu sou tão idiota quanto você, pode ter certeza disso, né? Então, a partir do dia 1º, deste primeiro dia do primeiro ano da segunda década do século XXI, eu vou tentar ser um leal diferente do idiota que eu fui até agora, ok? Bom, ainda cabe, se você gostou do nosso vídeo, vá lá, faça a sua inscrição no canal, que é muito importante para a gente, a sua inscrição, dê lá o seu joinha, se você gostou, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e todo esse procedimento, e principalmente compartilhe se você achar adequado, né? Hoje estamos estreando aí este belíssimo cenário novo, que na verdade não é novo coisa nenhuma. Isso aí é um quebra-cabeça montado pelo Rodrigo, de 5.000 peças, certo? E que a gente resolveu usar, porque é cheio de cores e tal, tem gatinho, tem peixinho, né? Pois é, observa ali, ó, no focinho do gatinho tá lá a nossa logomarca do Fisolofando. Não sei quanto tempo esse cenário vai durar, mas já é uma grande mudança, né, que a gente espera que continue acontecendo aqui no canal, ok? Então é isso. Tudo de bom para você e até a próxima. Tchau!